Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, terça-feira, e a gente tá aqui. A gente veio fazer a nossa meditação de hoje da palavra de Deus. Vamos ver o que Jesus trouxe nessa terça-feira para nossa vida, né? Então, eu estava lendo ontem o evangelho de hoje, né, a liturgia de hoje. E eu confesso que eu fiquei assim um pouco perdida, né? Um pouco não, vamos ser sinceros, eu fiquei totalmente perdida, porque eu li uma vez, li duas, li três. Na verdade, não tem nada que a gente possa olhar com os nossos olhos humanos e encontrar algo que a gente possa mudar em cima do evangelho de hoje. Mas aquilo ficou me inculcando, né? Eu fiquei pensando, vou abrir um outro evangelho, né? A gente vai meditar em cima de um outro evangelho, né? Que a gente possa entender, que a gente possa trazer para a nossa vida, que a gente possa ter aquela mudança, né? E aí eu disse, amanhã eu abro a Bíblia, faço um sorteio aqui, vejo qual é o evangelho que vai cair. Só que aquilo ficou me incomodando. E eu pensei, se tá aqui no evangelho, se foi tirado do Velho Testamento e está aqui no Novo Testamento, dentro do Evangelho, é porque é para ser falado, é para ser pregado, né? Então a gente foi pedir o auxílio do Espírito Santo para que a gente pudesse entender. E vocês também vão entender quando você lê que não tem nada, né? Não tem nada. Mas na verdade, tudo que tem aqui no Evangelho de Jesus Cristo tem algo que a gente pode extrair da nossa vida. Nada passa despercebido. Então, se do Velho Testamento foi retirado, porque a gente percebe que no Novo Testamento não tem nada do Velho Testamento. Nada. É tudo depois de Jesus. Quando Jesus nasceu, para frente, o Novo Testamento. Mas a gente encontra essa passagem do Velho Testamento dentro do Evangelho de Jesus Cristo. E a gente vai ver agora o que significa. E hoje o Evangelho ele está no livro de Mateus, né? A gente volta para Mateus, no capítulo 1, do versículo 1 ao 17. Aqui. Um evangelho bem extenso, né? E Jesus, o Messias, realiza as promessas de Deus. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aí começa, né? Abraão foi o pai de Isaque, Isaque foi o pai de Jacó, Jacó foi o pai de Judá e de seus irmãos. Judá com Tamar foi o pai de Farés e Zara. Farés foi o pai de Esron. Esron foi o pai de Arã. Arã foi o pai de Aminadab. Aminadab foi o pai de Naasson. Naasson foi o pai de Salmão. Salmão com Raade foi o pai de Boz. Boz com Rute foi o pai de Jobede. Jobede foi o pai de Jessé. Jessé foi o pai de Davi. Davi, com aquela, foi mulher de Urias, foi o pai de Salomão. Salomão foi o pai de Roboão. Roboão foi o pai de Abias. Abias foi o pai de Asa. Asa foi o pai de Josafá. Josafá foi o pai de Jorão. Jorão foi o pai de Osias. Osias foi o pai de Joatão. Joatão foi o pai de Acais. Acais foi o pai de Ezequias. Ezequias foi o pai de Manassés. Manassés foi o pai de Amon. Amon foi o pai de Josias. Josias foi o pai de Jeconias e de seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia.
Depois do exílio na Babilônia, Jeconias foi o pai de Salatiel. Salatiel foi o pai de Zorobabel. Zorobabel foi o pai de Abiúde. Abiúde foi o pai de Eliaquim. Eliaquim foi o pai de Azor. Azor foi o pai de Sadoc. Sadoc foi o pai de Aquim. Aquim foi o pai de Eliúde. Eliúde foi o pai de Eleazar. Eleazar foi o pai de Matã. Matã foi o pai de Jacó. Jacó foi o pai de José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Messias. Assim, as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. De Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. E do exílio na Babilônia até o Messias, 14 gerações. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E aí, pessoal? Durma com uma bronca dessa? Aparentemente, quando a gente olha aqui, não tem nada de ensinamento aqui. Apenas tem o nome das gerações, das pessoas que foram geradas. Mas aí, quando a gente pede o auxílio, a gente começa a abrir a mente. É por isso que eu falava ontem. Nada que a gente fala vem de nós. Quando vem de nós, a gente não consegue ter um caminho, uma direção. Ontem eu não tinha uma direção para essa palavra aqui, porque eu estava falando comigo. Senhor, não tem nada aqui. Aqui não tem nada que eu possa passar para as pessoas, somente uns nomes em inglês aqui, que eu não estou entendendo nada, né? Mas aí quando ele coloca o que ele quer, as coisas começam a clarear, né? E a gente percebe que para esse evangelho ele está aqui, dentro do Novo Testamento, ser retirado do Velho para ser colocado aqui, algo ele quer para nós. Ele quer que a gente entenda que nós temos uma geração. Essa geração aqui lida foi a geração de Jesus Cristo, né? Todas essas pessoas de Abraão para cá foram os antecedentes de Jesus, a descendência de Jesus, né? Até chegar a José e a Maria, houve todas essas pessoas, entendeu? São descendentes, são antepassados de José e Maria, ou seja, de Jesus. Mas o que é que o Evangelho ele nos traz com o passado, essas pessoas aí, esse passado aí de Jesus, essas pessoas, essa descendência de Jesus? A gente percebe uma coisa, existe uma árvore genealógica, não é isso? Todos nós temos bisavós, tataravós, tataravós, avós, pais e assim sucessivamente. Jesus também teve isso, né? Ele também teve esses antepassados até chegar em José e em Maria, para que eles fossem escolhidos a gerá-lo. Mas nós também precisamos lembrar que nós temos esses antepassados na nossa vida. Antes da gente ser gerado pelos nossos pais, a gente teve tataravó, a gente teve... Aliás, começando dos nossos primeiros pais, que é Adão e Eva, né? A gente já teve esse povo todinho aqui, e vindo, e chegou nos nossos tataravó, para chegar no, né? No bisavó, para depois chegar no avó, para chegar no avô, para depois chegar no pai, não é isso? Os nossos pais, e a gente ser gerado. Hoje a palavra ela vem nos lembrar isso, que a gente precisa sempre lembrar que a gente tem esse povo por trás da nossa vida. Foram pessoas que passaram por nossa vida e que a gente precisa também orar e rezar por essas pessoas. Não é? Por quê? Muitas vezes existem maldições em família, maldições que vêm de antepassados, de pessoas lá do passado da nossa família, que muitos amaldiçoam, pais que amaldiçoam filhos e assim sucessivamente. É uma maldição que ela vai
de geração em geração e não acaba. Eu poderia citar aqui vários exemplos, mas eu vou citar um exemplo mais fácil. Uma mulher ou um homem que não consegue gerar filhos de maneira nenhuma. Já fizeram todo tipo de exames, deseja a maternidade, a paternidade, mas não tem como gerar, não gera de forma nenhuma. Não é estéril por nascença, que a gente sabe que existem as pessoas que são estéril, que nasceram sem sem poder ter filhos já de nascença, né? Quando se faz o exame, é estéril. Mas o casal, ele não tem problema nenhum, mas ele não consegue gerar. Muitas vezes faz exames, faz tratamento, faz isso, faz aquilo e não consegue. Isso pode vir de um antepassado, uma maldição de um tataravô para o avô, que amaldiçoou a nossa avó, que a avó amaldiçoou a nossa mãe, e assim em geração. É uma coisa que acontece espiritualmente. A gente não vê, né? É uma coisa que não é uma coisa muito fácil de se estar falando, porque é uma coisa espiritual. É uma coisa que, né? Uma praga, vamos se dizer. Praga de mãe pega, pega. Praga de mãe pega. Não pega praga de qualquer outra pessoa, mas praga de mãe ela pega. Então, às vezes, é uma praga que a avó jogou na mãe. Você nunca vai gerar. Você nunca vai gerar. Assim, às vezes, é o avô, os pais daqueles avós que fizeram a mesma coisa. E ali vai trazendo para a família, entendeu? Até chegar em nós. Chegando em nós, ou seja, numa pessoa que não pode gerar filhos, aquele trauma da família vai vindo, né? Vai vindo. Os pais não puderam, amaldiçoou o filho. Os pais amaldiçoou o filho. Você nunca vai gerar, né? Se depender de mim, você nunca vai gerar, porque você é um filho mau, porque você é isso, você é aquilo. Enfim, e realmente acontece. E ali aquele filho que nunca gerou, muitas vezes, tem os seus filhos e ali vai passando de geração em geração. Aquilo ali vai, é uma maldição dentro da família. E por isso a gente precisa sempre lembrar que a gente tem essas pessoas que passaram na nossa vida, né? E que muitas vezes pode ter trazido para nós uma maldição, seja ela qual for. Às vezes é uma doença que nunca tem cura, né? As pessoas é genealógica, é uma coisa que vem de família, é uma coisa que meu tio tinha, meu irmão tinha, minha mãe tinha, meu pai tinha, né? Não tem isso? Então, é uma coisa que a gente precisa. Hoje eu entendi uma coisa, a gente precisa lembrar que existem essas pessoas e no meio da nossa oração, quando a gente está orando ali, a gente colocar essas pessoas. Senhor, eu coloco toda a minha descendência, todos os meus antepassados nas tuas mãos. Se houve alguma maldição na vida dessas pessoas, que isso seja quebrada na minha vida, para que eu possa gerar meus filhos, para que eu possa ficar boa de uma doença que muitas vezes se dizem incuráveis, mas que muitas vezes o problema é essas maldições que vêm e a gente não consegue se curar de tal coisa. Às vezes é uma maldição de casamento. O tataravô que amaldiçoou a avó, os bisavós, que amaldiçoou os avós, que amaldiçoou os nossos pais e que nos amaldiçoou. Eu não consigo parar em casamento nenhum. Muitas vezes eu até caso, eu até moro com alguém, mas eu não consigo. Pode ser uma maldição vinda dos seus antepassados. Então hoje eu aprendi uma coisa,
que nas minhas orações eu vou sempre colocar os meus antepassados. Graças a Deus, eu não sei se houve alguma maldição nos meus antepassados. Pelo menos em casos que eu citei aqui, graças a Deus, correu tudo bem na minha vida, mas eu não sei, talvez eu tenha traumas, talvez eu tenha carências, não é? Talvez carências afetivas de pais biológicos. Eu não fui criada com os meus pais biológicos, eu não conheci o meu pai biológico. Talvez eu tenha alguma carência de ter um pai biológico, eu não sei, né? E isso pode me gerar aí uma carência, né? Não sei o que pode acontecer. Então, a gente percebe que hoje, para esse evangelho aqui, ele falar sobre as descendências de Jesus, os antepassados de Jesus, né? Nos traz isso aí. Essa coisa que a gente precisa lembrar de rezar pelos nossos antepassados. Senhor, eu quero entregar os meus antepassados. Até quando a gente está orando, muitas vezes a gente ora, vai na missa, a gente tem aquela parte que a gente lembra dos mortos, as pessoas queridas que já morreram, e a gente faz aquela oração direcionada àquela pessoa. A gente pode ali também fazer a nossa oração em cima dos nossos antepassados, Senhor. Que qualquer maldição que tenha sido jogado na nossa família, que ela seja quebrada, né? Que esse mal ele seja retirado da nossa vida espiritual para que a gente possa progredir em tal área que a gente queira, seja ela qual for. Tem pessoas que não conseguem progredir em nada, falando em empregos, né? Em estudo. Tem pessoas que não conseguem, tem pessoas que conseguem chegar na 4ª série, trava, não vai mais para frente. Tem pessoas que não conseguem subir num cargo, não conseguem nada na vida. Parece que vive... Eu já escutei muita gente dizer, tu parece que é amaldiçoada, porque a tua vida, tu nunca saísse de uma faxina, tu nunca saísse de varrer a rua, tu nunca saísse de... Tá entendendo como é que é? Então, assim, a gente não sabe. Então, hoje, o Evangelho, ele traz isso aqui. A gente lê, a gente não entende nada, né? Mas há algo a extrair dele, né? E eu acho que é isso aí. Eu acho que é isso aí. Pelo menos eu vou fazer essa prática, né? De sempre orar pelos meus antepassados, né? Que seja quebrado algo de maldição, de alguma coisa, de alguma carência, de alguma falta dos pais biológicos, porque assim, fisicamente eu não sentia falta de pais biológico nenhum, porque eu soube que era adotada com 11 anos, mas eu fui uma filha única e cheia de amor, muito amor. Eu fui criada com muito amor, com muito zelo, muito cuidado, né? Com pais que tinham condições financeiras boas, então eu tive tudo que você possa imaginar eu tive, né? De brinquedos, de tudo que você possa imaginar eu tive. E de amor nem se fala. Então, assim, é uma coisa que eu agradeço todos os dias a Deus pela mãe que Ele me deu, né? Pela mãe que Ele me deu, que me criou, ouvindo a palavra de Deus, sempre lendo a palavra de Deus para mim, explicando, né? Explicando a palavra de Deus. Ela não era de ir à missa porque ela tinha um problema na perna, ela não poderia ir. E ela já tinha uma idade já avançada para estar saindo, já era viúva, então ela não podia, mas ela me ensinou tudo o que tem aqui, né? Tudo o que tem aqui ela me ensinou do jeitinho dela. Então eu agradeço a Deus por isso. E rezo todos os dias pela alma dela, que Jesus a perdoe, a coloque num bom lugar, né? E a gente vai mais adiante, a gente vai para os nossos antepassados agora. A gente vai orar por eles, rezar por eles, né? Que qualquer mal, qualquer praga que foi jogada lá atrás,
né? Às vezes a gente diz, não, eu não acredito nessas coisas, mas praga de mãe, ela pega. A gente não sabe, né? Eu conheço uma senhora que ela tem um trauma da mãe terrível. Por quê? Porque a mãe teve vários filhos, eu acredito que uns 10 filhos, né? E dentro ali daqueles 10 filhos, era como se ela fosse a excluída. Ela sentia essa exclusão. Ela se sentia excluída, ela não tinha... essa senhora, que era a mãe dela, não tinha amor para dar a ela, mas dava aos outros. Né? Então ela era sempre aquela última. Se sobrar, dá a fulano. Tá entendendo? Então isso foi gerando algo nela que ela passou isso para os filhos. Os filhos dela é igual a ela, igualzinha, do mesmo jeito. Faz diferença de irmãos, de filhos. Tem aquele especial, aquele filho especial ali. Com certeza, essas crianças elas vão crescerem e vão fazer a mesma coisa com a família. Então isso é uma maldição, é uma coisa que vai trazendo de geração em geração. Se forem pessoas sábias, que entenda, que encontre isso aqui e quebre logo isso aí, não vai levar para os netos, não vai levar para os filhos. Porque vai dizer, eu não quero ter o tratamento que o meu pai me deu. Não, eu tenho bem aqui 2 filhos, eu vou cuidar do mesmo jeito. Eu vou amar do mesmo jeito. Então eu vou quebrar isso, né? Quando entender mais um pouquinho da vida espiritual, vai fazer isso, vai quebrar. Então, os netos dessa criatura já não vai ter mais o tratamento que os pais, que os avós tiveram. Não é isso por quê? Porque os avós teve um direcionamento e cuidou dos filhos igual. Então, aqueles netos ali vão seguir a vida de boa. Então, isso é um tipo de maldição na vida de um, né? Isso é um tipo. Inclusive, quando a mãe dessa senhora faleceu, faleceram intrigadas. Intrigadas, né? Para você ver como é as coisas. Então, hoje a gente vai levar isso aqui para a vida, né? A gente vai sempre lembrar que existe antepassados. Os nossos antepassados, os nossos tataravós, os nossos bisavós, os nossos avós, o nosso pai, a nossa mãe. E a gente, naquele momento de oração, a gente sempre entregar. Porque eu vou começar a fazer isso, né? E seguir, ser feliz. Né? Um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.